Olá, pessoal. Vamos então para a aula 7 de Fundamentos de Espectrometria de Massas. A aula 7 a gente vai falar sobre interpretação de espectros e determinação da fórmula molecular, né? Principalmente a determinação da fórmula molecular. Então, primeiro é preciso saber, voltar àquele assunto dos isótopos, da abundância isotópica, né? Lembrar que o carbono, sobre a influência no perfil isotopólogo A+1, né? O carbono tem influência sobre o A+1, né? O carbono 13, o nitrogênio também tem pelo nitrogênio 15, o oxigênio vai ter principalmente pelo perfil isotopólogo A+2, o enxofre também pelo A+2, que aí vai ser o enxofre 34, e o cloro e o bromo pelo seu perfil, pelo seu isótopo A+2. Então, aqui mostrando os isótopos que contribuem para o A+1 e o A+2. Essa primeira coluna seria o A+1, né? O A seria a massa do sinal monoisotópico, né? E o A+2, né, seria o segundo perfil isotopólogo, né, observado também. Bom, então, gente, a gente vai ver basicamente que se a gente fizer de uma maneira bem simples, se tiver a intensidade relativa do A+1 e dividisse, né, pela abundância relativa no número de carbono, a gente poderia estimar, de uma maneira bem simples, você pode fazer isso na prática também, o número de átomos de carbono. Então, se a gente pega 25, divide 1 por 1,1, a gente chega em 23,7, né, aproximadamente, na verdade, 24 átomos de carbono, e bate aqui com a fórmula molecular proposta. Mas sabemos que também tem uma pequena influência, pode ter, de nitrogênio, caso houver, né, por isso essa incerteza aqui, né, do nitrogênio, que influencia, e do oxigênio é bem mínima. Então, as equações, né, qual o motivo, né, como é que a gente consegue chegar? Então, a equação para calcular, né, o número de átomos de carbono, nitrogênio e oxigênio, basicamente, CHNO, né, e por diferença depois a gente chega na massa do hidrogênio, está aqui, tá? Então, a gente sabe, né, que essas equações aqui levam em contribuição, né, a porcentagem isotópica de cada um, né, mas você vê que é uma relação entre os isótopos do hidrogênio, do nitrogênio, do oxigênio, do silício, para a gente chegar nessa equação final. Essa equação é extremamente importante, né, que a gente vai trabalhar agora no exercício com vocês. Então, A+1, contribuição do primeiro sinal, né, do lado do íon molecular, chamado de A+1. Então, vai ser o número de carbono versus a abundância dele, isotópica, 1,1, número de nitrogênios vezes 0,37, o número de silício vezes 5,1, número de enxofre vezes 0,1, número de hidrogênio. Normalmente é bem desprezível isso, se essa molécula for muito grande, o número de oxigênio também é bem desprezível isso daí, vezes 0,04. Então, na equação, em geral, você acaba desprezando, né, o número de oxigênio para o A+1 e o número de hidrogênio. Então, se a gente supõe, né, que a molécula basicamente tem carbono, hidrogênio e oxigênio, a gente consegue estimar o valor de carbono e depois recalcular o valor de nitrogênio. Agora, se tiver outras variáveis, né, outros átomos, como silício e enxofre, aí fica um pouquinho mais complicado. Agora, a gente consegue calcular a abundância, principalmente do oxigênio, ou melhor, o número de átomos de oxigênio na fórmula molecular, que é esse o objetivo, né, pela equação de baixo, né? Então, olhando essa possibilidade aqui, que é a mais tradicional, CCHANNOO, né, se você consegue determinar o número de carbonos, né, como foi mostrado anteriormente, você depois consegue calcular o número de oxigênios. Você tem a abundância, né, do sinal do A+2, você tem o número de carbonos, você vai e calcula o número de oxigênios. Tá? Agora, se você quiser calcular o número de nitrogênios, você vai usar a primeira equação, A+1. Aí você tem o número de carbono,
consegue calcular o número de nitrogênio. É óbvio que o valor da massa molecular, do íon molecular, ajuda, né? Porque se ela for par, a gente subentende que a molécula não tem nitrogênio, se ela for ímpar, ela pode ter. Então, é indicativo da gente usar ou não esta equação. Então, a gente vai resolver um exemplo agora. A nossa esquerda, a gente pode ver a presença do A, né, do A mais 1 e do A mais 2. É o perfil isotopólogo. Aqui a gente já está dando a forma molecular, mas vocês não sabem, né? E aqui, a gente quer chegar nessa estrutura, eu vou mostrar como. Então, basicamente, olhando ali, a gente está chamando de M, mas é a mesma coisa, né? O íon molecular tem abundância maior, né? Depois o seu perfil isotopólogo, o M mais 1, tem a porcentagem de 19,859. Depois o outro perfil isotopólogo M mais 2, de massa 284, 2,277. Massa par não deve ter nitrogênio, bom sinal. Então, vamos ver. A gente vai calculando aqui, tá? Então, se a gente já subentende que na equação, né, a gente aqui vai deduzir que não, provavelmente não deve ter silício, né, não deve ter enxofre, né, o hidrogênio é desprezível, o oxigênio também, e a massa é par, né, a gente pode aplicar a equação direta. Aí achamos um número de carbono de 18, ó, que bateu. Né, número de carbono 18. Agora, no A mais 2, né, colocando na fórmula lá, no lugar de x mais 2 dividido por x, 2,277, 18 é o número de carbono, vezes 1,1, né? Está jogando na equação. Então, você tem 18, que é o número de carbono, vezes 1,1 elevado ao quadrado, dividido por 200, mais o número de oxigênio, vezes 0,20. Aí, calculando, ele vai chegar no número de oxigênio. No caso, eu, né? Então, fazendo aquela conta ali, que é o que vocês devem fazer, então agora ele vai pegar o resultado da multiplicação de 18 vezes 1,1 elevado ao quadrado dividido por 200, que vai dar 1,9602, subtraindo de 2,277 e dividindo por 0,20, percebam que a unidade é em porcentagem, o resultado vai ser adimensional. Então, vai dar 1,6. 1,6, arredondando, né, vai ser 2, né? Aquele 0,0 não existe no 2, não. Então, vai ser igual a 2. Então, a gente achou o número de carbono e o número de oxigênio. Bom, professor, como é que chega, então? Então, a gente chegou lá na conclusão que é C18. O H a gente não sabe, mas que não é difícil descobrir. Por que não é difícil descobrir? Por quê? É só puxar a caneta aqui. Então, a gente tem aqui que o C18, o H é o ponto da questão e o O2. Você sabe que a massa molecular aqui dela, a massa total é 282, né? Fica fácil. Você tem a massa do carbono, que é 18 vezes 12, você tem a massa do oxigênio, que é 2 vezes 16, você tem a massa do hidrogênio. E a massa de hidrogênio, como ela é 1, né, e o número de... a massa do hidrogênio é 1, né, vai ser correspondente ao número de átomos de hidrogênio também. Não precisa nem dividir pela massa, né, porque se pegaria o valor da massa, dividiria, né, pelo valor... Desculpa, se pegaria o valor dessa equação aí, encontrado, e dividiria pela
peso molecular do hidrogênio, mas que é o mesmo. Que é 1, né? Então, 34. Número de átomos de hidrogênio é igual a 34, né? Então, a gente chega na forma que é C18, H34, O2. Bom, gente, vou deixar esse exercício aqui para vocês resolverem agora para calcular a forma molecular. Percebam agora uma molécula, né? Você vê aqui o perfil isotopólogo, né, de uma molécula de massa ímpar, 303. Estou identificando aqui para vocês que a gente tem. Opa! Vamos lá. Vou colocar aqui o caneta. Né? Esse aqui seria o íon molecular, esse é o sinal do M+1, esse é o sinal do M+2, tá? Que seria aqui o 303, aumentando o 304 e o 305, tá? Então, a massa ímpar, provavelmente, já adiantando, deve ter um número ímpar de nitrogênio, sugerindo aqui um número 1. Então, isso ajuda muito. Tá? Isso ajuda muito, massa não é muito alta, uma sugestão, poderia ser 1, poderia ser 3, aí você tem que calcular, poderia ser 5, poderia, mas aí você tem que calcular. Mas é um indicativo aí. Então, você vai aplicar as equações acima, vai determinar o número de carbono, depois você determina o número de oxigênio, né? E calcula também o número de nitrogênio. Tá? E aí fala para mim a forma molecular. Então, exercício para vocês aí, para casa, tá? Para vocês fazerem. Bom, então é isso, gente. Obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham curtido a aula e não se esqueçam de se inscrever no nosso canal.